Bom, pessoal, a gente está diante hoje de uma nova maneira de olhar para a nossa espécie, né? Pegando aí o nosso querido McLuhan, Marshall McLuhan, canadense, nós temos aí o seguinte: mudou a sociedade, mudou a tecnologia, mudou a mídia, mudou a sociedade. O ser humano cria tecnologia, a tecnologia recria o ser humano. Então existe um novo padrão de pensamento sobre a sociedade, que existem macromovimentos na sociedade que explicam movimentos civilizatórios. Pierre Levy trabalhou com isso naquele livro Cybercultura, em que ele vai definir vários grandes movimentos, né? Chegada do gesto, da oralidade, da escrita e do digital. E aí, em cada um desses movimentos, há mudanças profundas na sociedade. Então, a partir daí, se montou o que a gente aqui na escola chamou de antropologia da sobrevivência. A antropologia da sobrevivência é exatamente o estudo dessas mudanças da macrohistória, e a partir daí a gente começa a observar coisas totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Porque a partir do momento que você entende o padrão, você entende qual é o fator causante da mudança, que é a chegada, primeiro, o aumento populacional, que força uma sofisticação do modelo de comunicação, e depois, com um novo modelo de comunicação, se permite ter um novo modelo de administração. Então, o que acontece quando você aumenta a população? Você massifica as pessoas de forma natural e espontânea. Você pode comprar o carro de qualquer cor, desde que seja preto. Essa frase é bem isso, quer dizer, você tira das pessoas o direito, num determinado momento, de escolher a cor do seu carro. Isso vai acontecendo naturalmente. E o consumo massificado vai aos poucos tirando dos corações e mentes das pessoas a sua capacidade de escolha. E aí a pessoa vai aceitando, né, de alguma maneira, que as coisas estejam daquele jeito porque não tem outra opção. A mesma coisa no consumo de informação. O rádio, a televisão, o jornal tiveram um papel, né, específico na sociedade de criar, talvez assim, a consolidação da globalização, mas, por outro lado, aumentou em muito a taxa do Zeca Pagodismo. Deixa a vida me levar e eu não vou levar a minha vida, porque eu não tenho como ter as opções. Eu não tenho alternativas, né? Muita gente não tinha alternativa de trabalho, não tinha alternativa de fazer coisas diferentes daquilo que tinha disponível. Então a gente teve aí uma redução da taxa de personalização e um aumento radical da taxa de massificação. E vamos em frente. Então a competitividade não estava muito em ter propósito, ter personalização, né? Saber qual é o seu diferencial, etc. Não, você vai se adaptar ao que tem e vai deixar o seu propósito, alguma coisa, de lado. Isso não era um diferencial competitivo tão importante para a maioria das pessoas. Eu não estou falando que em alguns nichos não era. Quando a gente tem a revolução midiática, nós temos na sequência o aumento você aumenta a taxa da informação, da disseminação da informação, você começa a criar uma sociedade mais aberta, e essa sociedade mais aberta é mais competitiva, o cliente passa a ter cada vez mais opções, e ele começa a procurar personalização. E você precisa, para sobreviver nessa sociedade, é o que você vê aí nesses empreendedores que estão vendendo coisas no Instagram, em várias áreas, youtubers, etc. Papá, as pessoas precisam gerar valor para os clientes. Mas para gerar valor para os clientes, tem que ter uma honestidade, tem que ter um senso de propósito. A pessoa tem que enxergar naquela pessoa uma missão. Se você for analisar aí muitos dos youtubers de sucesso, né, a pessoa tem ali, em alguns momentos, você percebe na pessoa que que ele passa a ter aquela missão, ele se engaja naquele propósito. E aí ele passa a gerar valor. E aí então ele começa a encantar o cliente. E isso é um diferencial competitivo, e é por isso que se fala tanto de propósito na sociedade hoje, porque isso passa a ser um diferencial competitivo. Você tem que ter uma missão. Só que isso é uma guinada de 180 graus do que a gente estava trabalhando. E aí vem a questão filosófica. A filosofia, ela tem uma série de questões, né,
A filosofia é uma espécie assim de sala em que a gente discute questões que os sapiens têm que decidir, porque é uma espécie aberta. Ela não é genética, ela é aberta, é tecnogenética cultural. Então as decisões, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero da minha vida, como é que eu vou sobreviver, no que eu vou trabalhar, né? Se eu vou escolher uma profissão mais assim ou mais assado, como é que eu vou me relacionar? Então, uma série de decisões importantes que a gente tem que tomar, né, começam a aparecer, começam a surgir. E aí você vê aí essa tsunami de autoajuda, tsunami de filósofos de todos os tipos, tsunamis de coaching, tsunamis de livros de empreendedorismo, né? Porque é o boom natural de uma revolução midiática, em que as pessoas precisam, né, para sobreviver, ter um diferencial competitivo, ter um propósito. Aí vem um pouco essa frase do Sêneca, né? Você resgata a frase do Sêneca, quando ele diz que se você não sabe para onde vai, nenhum vento ajuda. E aí você vê muitas pessoas, eu vejo pessoas, conheço pessoas, que estão no barquinho, no meio do oceano, né? E com a vela, não consegue nem abrir a vela, porque não sabe para onde vão. Foram educados para trabalhar dentro de uma empresa, para trabalhar dentro de uma organização, esse emprego já não existe mais, ou se existe, está sendo ocupado por pessoas, né, com outro perfil que não é o dela, e as pessoas estão perdidas. Então há um processo difícil para muita gente, aí eu falo de pessoas, né, que não são nativas, e para os nativos, para os jovens, esses jovens precisam, diferente do que foi a formação da minha formação, a formação de algumas gerações depois da minha, né, eles precisam desse senso de propósito. Eles precisam ser estimulados a procurar os seus propósitos. Eles precisam pegar a filosofia não como um decoreba, mas a filosofia como uma ferramenta para sobreviver melhor. E aí a gente tem esse resgate filosófico de uma filosofia, a volta da filosofia para as suas origens, ajudar as pessoas a viver melhor e serem mais felizes. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.